Salve, galera, estamos no ar, estamos juntos aqui nessa quarta-feira, já véspera de jogo do Fluminense pela Sul-Americana, amanhã contra o San José, na altitude da Bolívia, e tá dando o que falar isso, hein, gente? De novo, o time todo reserva, e de novo Renato Gaúcho ficando no Rio de Janeiro. Com qual justificativa, hein? Meter um atestado médico, será que faz sentido? Será que é real? Eu conversei com um cardiologista, conversei com um especialista para apurar sobre essa suposta justificativa para o Renato ficar no Rio por conta de uma ablação no coração. Será que faz sentido? Será que essa informação realmente se sustenta? É uma justificativa plausível? Vou falar disso daqui a pouco. O Fluminense já embarcou rumo à Bolívia e eu conto para vocês. Vem comigo. Tapete Grená para você aqui no canal Ilan FC. Se você não é inscrito ainda no canal, seja agora. Se inscreve aí, já somos quase 65 mil. Falta você, é de graça, não custa nada. E o like é importantíssimo, é crucial, é fundamental para o meu trabalho. É de graça, tanto o like quanto a inscrição. Vem comigo para a gente bater um papo. Já já vou falar sobre o que me disse o cardiologista em relação a essa situação do Renato não ir por conta de um problema cardíaco. Vamos falar disso daqui a pouquinho. Mas olha, gente, Fluminense está apresentando, está participando naturalmente da tal Tour da Taça, né, para apresentar os clubes todos que vão participar do Mundial de Clubes da FIFA a partir do mês que vem, a partir de junho já. Todos esses clubes estão tendo a oportunidade de apresentar a taça com o seu logo, com o seu distintivo, e o Fluminense postou isso aqui, ó, lá no Cristo Redentor, para onde o clube levou a taça. Isso foi ontem, tá? Olha aí o lindo troféu do Mundial, do Super Mundial de Clubes da FIFA, com o escudo do Fluminense. E aí, claro, os comentários nas redes sociais são aqueles variados, mas todos no seguinte tom: deixa ele logo aqui, deixa ele logo nas laranjeiras, não precisa nem levar. Gente, muito bonito, né? Indiscutivelmente é bonito. Então o Fluminense está apresentando isso aí, né? E claro, na rede social também está mostrando isso aqui, ó, a nova camisa branca que será utilizada aqui pelo Fluminense de agora até o fim da temporada, né? Certamente essa camisa branca, inclusive, vai ser utilizada naturalmente lá no Super Mundial de Clubes nos Estados Unidos, embora o Fluminense esteja agora também negociando com outros fornecedores para possivelmente não continuar com a Umbro a partir do ano que vem. Mas você gostou da nova camisa? Eu achei comum. E o Fluminense agora há pouco também divulgou que o time já embarcou rumo a La Paz. Olha aqui, ó, isso aí está na página oficial do Fluminense. Flu embarca rumo a La Paz para enfrentar o San José. Uma foto do Guga aí no aeroporto, na pista do aeroporto, né, com a mala para embarcar. Quem diria, o Guga é meio que uma estrela desse time que vai embarcar para La Paz, porque está recheado, mais uma vez, de garotos, né, e de só reservas. Goleiros: Gustavo Ramalho, Kevin Vinícius e Vitor Eudes. Fábio ficou no Rio. Zagueiros: Caio Amaral, Davi Schwint, Manuel e Thiago Santos. Portanto, os titulares não foram. A zaga, acredito que seja Manuel e Thiago Santos. Laterais só 3. Guga, Léo Jance e René. Creio que ele vai de Guga e René. Não acredito que o René vai ser barrado pelo Léo Jance. Meias: Bernal, hein, gente? Acabou no time reserva do Fluminense. Freitas, Hércules indo para o time da Baba. Isaac, né, recuperado da lesão. Lescano, Renato Augusto, Thiago Henrique e Wallace Davi, volante muito bom da base do Fluminense. Atacantes: Kevin Serna, que entrou muito bem no último jogo, na vitória sobre o Sport, Lavega e Paulo Baia. Sim, meus queridos, o Fluminense talvez vá de Paulo Baia como titular no comando do ataque. É isso aí, tudo porque o Renato, mais uma vez, decidiu deixar o time no Rio de Janeiro, só treinando. A gente lembra, a última vez que isso aconteceu, foi antes do jogo contra o Botafogo, não rolou não, né? Não deu muito certo, não. O Fluminense foi atropelado pelo Botafogo. Será que vai acontecer de novo contra o Atlético Mineiro no fim de semana? Hein? Vocês estão otimistas com essa semana de treino? O Fluminense parece que quanto mais treina, mais piora, né? Quando não treina, quando joga durante a semana e tem 1 ou 2 dias só de treino, parece que joga um pouco melhor. Então, isso aí é um dilema antigo, não vem agora só do Renato Gaúcho, não.
Esse time parece que quando treina, quando tem alguns dias de treino, um período de treinamento, acaba piorando, acaba não fazendo um jogo bom na sequência. Então o Renato optou mais uma vez por repetir o que fez no jogo contra a União Espanhola, jogo fora de casa. Ele mandou o time todo reserva, não, vou ficar aqui para treinar muito bem o time para enfrentar o Botafogo. O que aconteceu? O Botafogo atropelou o Fluminense, com o Fluminense descansado e o Botafogo tendo jogado no meio daquela semana um jogo fora de casa pela Libertadores, na Argentina. O Botafogo cansado, tendo jogado no meio de semana, atropelou o Fluminense fisicamente, inclusive. Então, meus amigos, mais uma decisão polêmica do Renato Gaúcho, com a adição de que ele vai ficar no Rio novamente. E por que vai ficar no Rio? Supostamente por um problema cardíaco. Eu vou falar disso porque eu falei com um cardiologista sobre essa situação. Faz sentido o Renato ficar por recomendação médica? Porque isso aí não foi apresentado oficialmente. Tá? Eu vou falar disso em instantes. Antes, quero apresentar para vocês meu novo parceiro aqui no canal, que é a GoCase, a partir de agora. Está comigo aqui patrocinando também o canal Ilan FC. Muito obrigado a GoCase pela confiança, gente. E a GoCase, acho que quase não precisa nem apresentar para vocês, né? Mas eu vou apresentar. A GoCase tem os melhores produtos para você que vai à academia, para você que vai fazer uma caminhada, para você que quer usar casualmente, que vai jogar uma pelada, por exemplo, com as garrafas térmicas, né? Que são tão úteis para quem vai jogar aquele futebolzinho com os amigos. E essa aqui, ó, totalmente personalizável. Olha aqui, ó. Mandaram para mim aqui, LAN 10. E essas garrafas térmicas, elas simplesmente conservam a sua bebida gelada por até 24 horas. Gente, eu já testei, tá? Não estou anunciando um troço aqui que eu não tenha testado. É impressionante como é que você bota o líquido ali dentro e, cara, vai beber, você botou de manhã, vai beber de noite, ele está completamente gelado, é surreal. O copo também, ó. Esse aqui é um copo comemorativo do Germancano. Olha que coisa linda, cara. Pesadinho, uma qualidade impressionante. Vou beber a água que eu botei aqui 1 hora atrás, ó. Geladíssima. Geladíssima. Qualidade incrível dos copos, das garrafas térmicas e das capinhas, né? Dos cases aqui da GoCase. Essa aqui também personalizável. Você pode personalizar qualquer capinha. E, gente, as capinhas lindas do Fluminense, qualquer clube, né? Se você não torce para o Fluminense, você pode também encomendar a sua capinha, comprar a sua capinha no site. Todas elas, 2 por 1. Você paga uma, leva 2. Paga 2, leva 4. Tudo em dobro. As capinhas da GoCase de uma qualidade excelente, né? Uma impressão maravilhosa e que você pode personalizar com o seu nome. Você vai lá agora no site da GoCase, usa o link que está aqui na descrição desse vídeo, ou então, ó, esse QR Code aqui, ó, aqui, esse QR Code aqui, você vai no QR Code, usa o meu cupom que está aqui embaixo, GOILAN, ó, GOILAN, você tem 10% de desconto na sua compra, qualquer compra dentro do site da GoCase, exceto copos térmicos. Todo o resto, usando o cupom 10%, capinha, você compra uma, leva 2 e tem também presente para a mamãe, tá? Tem a tote bag lá, dá uma olhadinha, um presentaço para o Dia das Mães agora que está chegando no fim de semana. A sua mãe vai gostar, personalizável também, você bota o nome, bota as iniciais dela lá. O case é sempre certeza de qualidade. Tá bom, galera? Usa o meu cupom, vai lá aqui pelo link que está na descrição desse vídeo. Gente, vamos lá, vamos falar então do Renato Gaúcho, né? Porque o Renato vai ficar no Rio. Vai ficar no Rio. E o Vitor Lessa, meu colega Vitor Lessa, trouxe a informação ontem de que ele está ficando no Rio não apenas por opção técnica, não por escolha, como aconteceu da última vez, para treinar o time, mas tendo como fator principal o fato de que ele fez uma ablação, um procedimento cardíaco similar ao que fez o Ganso recentemente. O Renato fez essa ablação pela segunda vez em 2020. Em 2020 ele fez essa ablação. Então, o Renato teve em algum momento lá atrás, alguns anos atrás, alguma irregularidade lá na situação cardíaca dele, na situação de saúde, então ele precisou fazer essa ablação. Então, ele dessa vez, por indicação médica, não estaria viajando com o Fluminense para jogar na Bolívia, para comandar o time na Bolívia. Bom, essa informação do Vitor Lessa, eu confio no Lessa, acho que ele é um cara que tem credibilidade, então não estou duvidando da informação dele. Mas, obviamente, eu fui atrás de um cardiologista, falei agora há pouco com um médico especialista, um cardiologista, e coloquei, o cara até tricolor, inclusive, coloquei para ele o que estava acontecendo, ele estava mais ou menos informado, e falei, olha, doutor, é essa alegação, ela de fato procede, ela pode ser realmente um impeditivo para que o Renato trabalhe na altitude? E aí eu vou dar a resposta que ele me passou,
sobre essa situação, mas antes deixa eu só mostrar o que aconteceu no ano passado, tá? Ano passado o Renato estava avaliando a derrota do Grêmio na altitude, na Libertadores, temos tempo para recuperar. Isso aqui foi no dia 2 de abril de 2024. Onde estava o Renato no dia anterior? O Renato estava aí, ó. Adivinha onde? Em La Paz, no mesmo estádio onde o Fluminense joga amanhã, a 3.600 metros de altitude. Ele foi. Ano passado ele foi dirigir o Grêmio lá, já tinha feito a ablação em 2020, só que em 2024. Então ano passado ele foi. Esse ano ele não vai com o Fluminense na Sul-Americana e está mandando o time todo reserva. Então, dito isso, o médico me disse o seguinte: Ilan, acho muito improvável que uma ablação feita em 2020 seja motivo para o Renato, por indicação médica, por qualquer precaução médica, nesse momento, não viajar à Bolívia. O tipo de problema que alguém pode ter na altitude se refere a indivíduos que tenham baixa oxigenação do sangue, do organismo, que não é exatamente algo ligado à questão cardíaca. A questão cardíaca tem a ver com arritmia, tem a ver com problemas muito pontuais, que não são exatamente ligados a essa situação de altitude. Né? E mais, a ablação é um procedimento de cura. É algo que quando você termina, você está curado de determinada situação pontual ali. Né? Se ele não tivesse curado, ele certamente não teria sido liberado depois para continuar trabalhando, ou jogando futebol, ou praticando esporte, como o Renato sabidamente faz. E a mesma situação do Ganso. O Ganso fez a ablação para curar determinada situação, para curar aquele quadro que ele teve cardíaco preocupante em fevereiro. Se não tivesse curado, não estaria treinando, não estaria jogando. Então, depois de uma ablação, o indivíduo está completamente, pontualmente curado daquela situação. A não ser que o Renato tenha um novo quadro cardíaco, um novo quadro de alguma anomalia, de alguma situação nova, mas isso aí teria vindo a público, né, gente? Isso aí certamente, inclusive, impediria o Renato de trabalhar normalmente ou de estar fazendo exercícios físicos, como o Ganso teve que parar de fazer exercícios físicos naquele momento, teve que parar de treinar, etc, etc. E aí, gente? E aí que é o seguinte, eu acho que era mais honesto, né? E aí, de novo, a gente tem que ressalvar o seguinte: o Fluminense não fez essa alegação oficialmente, né? Isso é uma apuração do Lessa e que não foi divulgado oficialmente. Talvez agora por vergonha, né? Porque da última vez, estamos falando apenas de 2 semanas atrás, o Renato não viajou porque julgou que a Sul-Americana não era importante o suficiente para que ele estivesse lá e que o time titular estivesse lá. Não deu certo, tá? O Fluminense não perdeu o jogo porque achou um gol espírita no último minuto lá com o Nonato. E depois tomou um atropelo do Botafogo. E está fazendo a mesma coisa agora. Quer dizer que o Fluminense não vai vencer o San José? Não sei, eu acho até que deve vencer, porque o San José é um time horroroso, semi-amador. É um time que tomou de 5 do Fluminense no Rio de Janeiro. Então a chance de dar certo, ou do Fluminense pelo menos vencer lá, é relativamente grande. Claro que se a gente estiver falando de uma não vitória, estamos falando de um fiasco, de um fracasso, de uma vergonha que pode acontecer com o Fluminense sem treinador e com o time reserva lá. Com o Grêmio ele foi, né? Era Libertadores, é outra coisa. Né? Era muito mais importante. Então a coisa da ablação aí depende da importância do jogo. Né? Porque surgiu essa pergunta. Bom, se tiver um outro jogo numa semifinal da Sul-Americana, nas quartas de final ou na decisão da Sul-Americana, se for na altitude, o Renato também não vai? Hã? O que vocês acham? Vai ou não vai? A ablação vai. Será que a questão cardíaca vai sumir rapidinho? Eu aposto que sim. Eu aposto que isso aí vai desaparecer. Vão esquecer disso aí. Mas então, gente, ele vai se arriscar de novo. E vai treinar o time 5 dias, treinar 5 dias o time no Rio de Janeiro. Para acontecer o que no fim de semana? De novo, aumenta a responsabilidade, traz para ele um peso que ele poderia não ter, um peso maior de ter que vencer, né, de não fazer um fiasco, uma vergonha na altitude, e depois de mostrar desempenho contra o Atlético Mineiro. Está treinando a semana inteira, está se preparando a semana inteira, você vai ter que mostrar desempenho, vai ter que jogar mais do que está jogando contra o Atlético, e não fazer o que fez contra o Botafogo, que jogou menos do que estava jogando antes, apesar da semana de treino. Acho que mais do que pouco claro, mais do que uma justificativa esdrúxula, embora não tenha sido apresentada oficialmente essa justificativa, mas de alguma forma essa informação foi vazada para o Lessa, até para virar uma informação, uma justificativa informal, acho que mais que uma justificativa ruim, é algo injustificável. O que eu quero dizer com isso?
Não tem a ver com, deveria dizer a verdade, falar por que não foi, que não quer ir. Não é isso. Ele deveria ir. É sobre isso. O Renato deveria estar com o time. Podia ser o time reserva? Poderia ser o time reserva, poderia ser um time mesclado. Eu acho que todo reserva, como está indo, não vejo motivo para isso. Já disse uma vez, vou só repetir. A Sul-Americana é a competição mais importante para o Fluminense no ano, se você considerar o ângulo de que é a competição que o Fluminense pode conquistar. Sendo realista, é onde o Fluminense tem chance de ser campeão. Só classifica o primeiro do grupo. Então está colocando em risco de novo a Sul-Americana, está relegando a segundo plano uma competição internacional, um título que bota o time direto na Libertadores do ano que vem, e passa uma ideia de preguiça, né? Passa uma ideia de que o Renato não está tão focado assim, ou tão disposto a se sacrificar para ir numa viagem chata para a Bolívia, na altitude, podendo ficar no Rio de Janeiro, no sol. Tá um sol lindo, né? Capaz de ter um futevôleizinho hoje, no fim de tarde, hein? Ou será que a ablação não permite também? Pois é, o esforço do futevôlei acho que é maior do que ficar na beira do campo, lá paradinho, na Bolívia. Vocês não acham? O problema lá é só para quem tem problema de circulação, né? Lembrando novamente. Então, gente, não tem nem a ver com a desculpa é essa, a desculpa é aquela, a justificativa é essa ou é aquela. Não é isso. O Renato deveria ir. Eu tenho certeza absoluta que não tem nada a ver com situação médica, com situação clínica, né? Isso é algo que está sendo colocado, porque ele foi muito contestado da última vez, na semana retrasada, quando não viajou para o jogo no Chile. Aí a gente fica se perguntando, bom, o Renato já teve fases muito boas em vários clubes do Brasil, né? Você já deve ter visto esse tipo de debate por aí. Como é que ele nunca chegou à seleção brasileira? Foi campeão da Copa do Brasil pelo Fluminense, foi campeão da Libertadores, pelo Grêmio, né? É um cara que tem lá a sua capacidade. Como é que ele nunca foi para a seleção brasileira, ou por que ele não é nem levado a sério, digamos assim, nesse tipo de objetivo? E aí a resposta, cada vez que acontece um episódio como esse, né, uma fanfarronice dessa, uma renatice dessa, um problema que ele está criando completamente desnecessário, de pela segunda vez não viajar, né, de passar essa ideia de desinteresse, de primadona, de que só vai trabalhar em jogos importantes. Aí a gente começa a entender por que o Renato não é tão levado a sério assim, né? Treinador bom, gente, treinador comprometido, treinador profissional, tem que estar com o time, seja no Fluminense Olaria, na Rua Bariri, seja no Fluminense Borussia Dortmund, no Mundial de Clubes. Renato foi contratado para trabalhar o Fluminense full time, né? Até onde eu sei. Ou será que tem no contrato dele que ele vai escolher os jogos onde vai trabalhar? Para mim não faz sentido. Para mim é mais uma vez um passo errado que está dando o Renato, é mais um risco que ele está submetendo o clube e a ele próprio. Eu acho que ele mesmo está se colocando nessa situação de risco, nessa situação de aumentar a sua própria responsabilidade em caso de insucesso, seja na Bolívia, seja no fim de semana contra o Atlético Mineiro. O que você acha? Bota aqui embaixo. Quero saber a opinião de vocês. Larga o like, se inscreve no canal e a gente se vê. Valeu.